Olá, mais velho Antônio, como é que está, mano? Consegue ouvir-me bem? Hoje vamos falar sobre saúde pública. Estou simplesmente à espera que a nossa médica convidada comece a assistir a esse vídeo para eu poder convidá-la. Ahm, Então, estamos só a fazer um pouco de tempo. Ok, muito bem, Nequinha. Já lhe vejo online, vou convidar-lhe para essa dica e em breve ela está ali comigo live também. Olá, Oi, boa noite. boa noite. Tudo bem? Está tudo bem? Consegue ouvir-me bem? Consegue ouvir-me bem? Oh, perdemos novamente a nossa médica. Deixa eu tentar. Ok. Olha, Tecnologia não quer ajudar. no live nós temos muito disso. A internet Ok, falha, a luz dá bandeiras, não dá muita coisa. Temos que nos adaptar. ok. Não estou Yeah. Mas consegue acostumada, ouvir-me mas bem? vamos lá. Consigo sim. Muito bem, é o mais importante. E não se preocupe com isso. Isso é uma coisa assim que vai acontecer espontaneamente. Não precisa ficar preocupada. É como se estivéssemos a conversar no privado. Ahm, Tá bom. temos alguém a ouvir-nos já. Eu gostaria que o pessoal lá em casa dissesse se está tudo bem ou não. Neste momento, Médica Malonda, eu gostaria que publicasse, que partilhasse esse vídeo no seu mural. Assim, os seus amigos vão poder ver e também assistir a nossa conversa. Ok. Há como Tu convidar tens que os me, seus amigos. ok, tu tens que me ajudar. Eu já te disse que isso é a primeira vez, pois não? Ok. Hum. Não, deixa assim. Eu vou partilhar, porque vai ficar muito difícil para si. Mas eu Uhum. penso que há já não, a Xênia Ferreira é sua amiga e ela deu conta. Então, Yeah. nesse momento, parece que as coisas estão a funcionar. Os seus amigos conseguem ver. Uhum. Então, yeah. Xênia, mana Xênia, consegue ouvir-nos bem a partir de Mas, casa? Márcio responde. Queremos simplesmente entender. Yeah. Vamos só deixar que algumas pessoas entrem em live ou passem a assistir o nosso live antes de nós começarmos a conversa propriamente dita. Pois é. Temos já 5 pessoas, 4 agora, diminuiu uma. Uns vão entrar, outros vão fugir. Essa coisa do live é mesmo assim. eh, O live tem sempre dessas. Ok? Ok. A Mana Xênia disse que está muito bem, ela consegue ouvir-nos. Ok, muito obrigado. Xênia. Também doutora Xênia? É, a Xenia é a minha companheira de banco, de Ok. trabalho.
A minha Ah, baixinha, a companheira. eu não posso ficar ladeado de muitas médicas, começo a ficar já doente. Ei, que isso? Não precisa, nós não queremos pessoas doentes. Tá bem, não há problema. Deixa eu só também partilhar aqui. Oxalá que consiga. Ok, a Xênia disse que está tudo bem, o Caçuli também. Ok, muito bem. São já quase 19 horas, é agora. E, ok. Ok, a Xênia deu um sinal verde novamente. Boa noite a todos que estão em casa. São agora 18h58. Vamos contrariar o adágio que diz que os africanos são atrasados. Nós vamos mostrar que nós somos Muito. assíduos, somos pontuais. Boa noite a todos. Estão agora a acompanhar o Lafando. O Lafando, que é uma rubrica do projeto Leading African Forum Angola, que é um projeto liderado por jovens angolanos que serve para promover a liderança nas comunidades, liderança juvenil nas comunidades e também para promover a Agenda 2063 da União Africana, que é um documento que a União Africana criou para assim alavancar o desenvolvimento no continente africano de uma forma integral, inclusiva e sustentável, não é? Uma agenda que serve para motivar os países africanos que são menos desenvolvidos a, a alcançar o nível de desenvolvimento dos outros e irem além disso. E no Leading Africa Forum Angola, no nosso projeto, nós entendemos que trabalhar localmente é muito importante, porque os impactos depois começam a sentir-se no geral, não é? Os impactos passam a ser globais. Este projeto vem então para ajudar a Angola, através das nossas rubricas, a atingir os objetivos desta mesma agenda africana. E durante esse tempo temos tido vários convidados que vêm cá abordar temas diversos. E como a questão da saúde pública é muito importante para a questão do desenvolvimento humano, que também é muito importante para o desenvolvimento da África, nós trouxemos hoje a nossa médica, a Paulina, ou Netinha? Paulina. Paulina, Aqui em casa, né? No Facebook, mas o nome de registro é Paulina, né? ok. Trouxemos aqui a nossa médica, Paulina Malonda, que é de Viana. Eu gosto de fazer referência dos bairros. Eu sou do Zengá, Cazenga. Não é do Kazenga. Eu pensei que a Paulina fosse do Kazenga, mas pronto, é de Viana, formada em Medicina Geral pela Universidade Jean Piaget de Angola. É ativista e palestrante virada à saúde. É também diretora de assistência social e de saúde da ONG Mais Amor. Para o Lafando de hoje, nós vamos falar sobre a prevenção como forma de promoção da saúde pessoal e pública em Angola. É um tema muito abrangente e vamos já dizer que neste tema não vamos conseguir falar tudo sobre a prevenção, mas vamos tentar tocar nos pontos mais pertinentes. E eu vou fazer os meus esforços de fazer as perguntas mais calientes e a médica Paulina vai fazer o seu esforço de responder às minhas perguntas. Eu trouxe aqui um leque de questões que são baseadas em estudos feitos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial e o INE, que é o Instituto Nacional de Estatística. As minhas perguntas são baseadas nesses dados estatísticos, mas eu entendo que a realidade de Angola é diferente. Esses dados estatísticos são paroquiais, são limitados. Então, a médica Malonda, como está mesmo no terreno, ela vai fazer os possíveis de
explicar esses dados tendo em conta a sua visão, a sua visão e a sua experiência como médica. Antes de começarmos, gostaria de dizer alguma coisa, médica Malona? Vamos a isso. Vamos a isso, ok, cool. Muito bem. Médica Malonda, Angola é um país. Pedro, posso pedir um Ok, favor? sim, sim. Pode me chamar apenas de Malonda. Ok, Esquece o médica. ok, Tipo, já sabe que eu sou médica, né? Então vamos só ok. Malonda. É Ok, melhor. muito bem, melhor assim. Ok, muito obrigado por isso. Angola é um país com olhos no desenvolvimento. Os angolanos estão cada vez mais conscientes de que a saúde pública é um fator muito importante para o alcance de um desenvolvimento sustentável, né? Para começarmos, como definiria a saúde pública, Malone? Malonda. Olha, desculpa. Eu vou utilizar muitos gestos, né? Como já te expliquei anteriormente. Eu definiria a saúde pública como um conjunto de medidas executadas pelo Estado para garantir o Sim, bem-estar físico, mental e social da população. Mas não se esquecendo que a saúde pública é a arte e ciência de prevenir a doença, para prolongar a vida e promover a saúde através de esforços, desculpa a minha voz, através de esforços organizados pela sociedade, realizando atividades que visam reforçar a melhoria dos serviços de saúde, com o objetivo de manter os cidadãos saudáveis, reforçar o bem-estar da população e prevenir a sua deteriorização. Não esquecendo que a saúde pública foca-se na saúde como um todo. sim. Para mim, isso é a saúde, eu definiria assim a saúde pública. Ok, muito Satisfeito? bem, muito bem. Então, estamos a dizer que o nosso tema também está virado à saúde pessoal, não é? Que acho que o termo já diz, é aquele cuidado que cada um vai ter e a saúde pública vai ser um conjunto, não? Ou vai Uhum, ser. exatamente. Ok, muito bem. A minha segunda pergunta ahm, vem mais através de vem baseada num dado que foi publicado em 2008. Desde 2002, data em que alcançamos a nossa paz, até hoje, o setor da saúde registrou algumas mudanças que merecem a nossa atenção. Não é? Nós não queremos aqui simplesmente apontar erros, mas também queremos apontar alguns dados que queremos mostrar alguns dados que apontam crescimento. Um artigo publicado em 2008 pela ANGOP dava conta que o número de hospitais gerais em Angola cresceu de 79 para 163 entre 2002 e 2008. A então vice-ministra da Saúde, Evelise Fresta, disse que o número de centros de saúde cresceu de 245 para 313, enquanto os postos médicos passaram de 1048 para 1468 durante o mesmo período. E a minha pergunta é: o que este desenvolvimento em infraestrutura, ou pelo menos crescimento em infraestrutura, lhe diz em relação ao acesso acesso a cuidados de saúde pública? Você pensa que esse crescimento no número de hospitais e centros médicos melhorou o acesso, piorou ou as coisas continuam na mesma? Na verdade, o aumento de números das infraestruturas é sempre bem-vindo. Porém, não vai definir o melhor acesso aos cuidados de saúde, porque essas infraestruturas estão espalhadas pelo país. Mas mas o grande problema está mesmo na concentração em massa dos profissionais de saúde, que é mais cá em Luanda. Nas outras províncias Ok. têm infraestruturas, centros médicos, mas os profissionais de saúde estão cá em Luanda. Isso porque também o Estado não criou condições suficientes para receber esses profissionais de saúde. É tirar eles das suas localidades e levar para uma outra localidade sem condições para viverem durante o seu serviço que eles vão exercer ali, não adianta. Sim. Então,
o acesso. Ok, vamos ter 1 milhão de estruturas, mas enquanto a gente não expandir os profissionais a nível nacional, o acesso vai estar sempre reduzido. Infelizmente, temos que tirar os de cá e levar do país todo, mas criando condições para estes. Eu não vou tirar o meu filho da casa da minha irmã, onde ele tem melhores condições, para viver comigo, mesmo que eu seja mãe e não ter condições, não adianta. Temos, Ok. temos 1 milhão de estruturas, mas os profissionais estão cá em Luanda. Muitos dependem dos enfermeiros nas províncias, algumas localidades. Os médicos são os enfermeiros, entre aspas, né? Cada um tem a sua atividade para realizar. Mas os profissionais de saúde estão cá, em Luanda, Angola, né? Angola tem infraestruturas em toda parte. Tirem os Ok. médicos de cá e os levem para as outras províncias, mas com condições. É isso que falta. Ok, muito bem. Então, temos estruturas, todavia temos poucos médicos em outras localidades do país, que acaba por também muitas vezes motivar com que pessoas que vivem em outros lugares emigrarem para Luanda, porque é lá onde as coisas estão concentradas, não é? Ok. Exatamente. Então, é um ponto que tem de ficar aqui anotado. A distribuição do recurso humano do país para que possam acudir problemas a acontecerem em outros lugares. Exatamente. Segundo o Atlas de Dados Mundiais da CNOEMA, escreve-se KNOEMA, conhecida como sendo a fonte mais abrangente de dados globais que auxiliam governantes na sua tomada de decisões, e o Banco Mundial, que também armazena dados mundiais acerca de vários indicadores sobre desenvolvimento. De acordo a essas duas plataformas que colecionam dados, a taxa de mortalidade infantil de Angola caiu gradualmente de 115,5 mortes por 1.000 nascidos vivos em 2002 para 53,8 mortes por 1.000 nascidos vivos em 2017. De 2002 a 2015, a taxa de mortalidade materna reduziu de 831 mortes por 100.000 nascidos vivos a 467 mortes por 100.000 nascidos vivos em 2015, nesse caso. A esperança de vida dos angolanos aumentou significativamente de 49,3 anos em 2002 para 61,8 anos de idade, devia assim dizer, em 2017. Trago 2017, 2015, porque esses são os dados mais atualizados que temos. Apresentando a taxa, acrescentando no que disse, apresentando a taxa de mortalidade materna infantil como alguns dos grandes problemas da saúde pública angolana, um artigo da MNCHIL, esse é o nome em inglês, International Review, do Canadá, apontou a falta de materiais hospitalares, enfermeiros, médicos, como algumas das principais causas de morte e alguns dos males que pioram a questão da saúde pública angolana. Eu mencionei aqui 3 indicadores de saúde muito importantes, não é? Que é a mortalidade infantil, mortalidade materna e a esperança de vida. Eu gostaria primeiro que nos ajudasse a entender o que são esses 3 indicadores de saúde pública. Olha, eu vou dizer que, dando a esperança de vida dos angolanos, que tu referiste, que tem aumentado significativamente de 49,3 no ano 2002 para 61,8 em 2017, independentemente de vários fatores, posso dizer que, independentemente que continuamos a ter qualidade de vida, independentemente de
que haja falta de materiais que tu mencionaste, independentemente, há uma qualidade de vida a ser melhorada ainda, com vários esforços do Estado, mas está a ser melhorada. Em relação às taxas de mortalidade infantil e às taxas de morte materna, posso realçar que continuamos com a saúde meramente curativa, interativa e não preventiva. Infelizmente, nós não temos ações, projetos que levam à prevenção. Nós apenas temos a ação imediata de curar o paciente que vem ao nosso alcance, infelizmente. Dizer também que ainda não se trabalha num formato multissetorial e que continuamos a não olhar para os setores sociais básicos como prioridades como a educação e a saúde. Enquanto nenhuma dessas máquinas funcionar, vamos continuar a registrar as altas taxas de mortalidade, infelizmente. E a esperança de vida vai estar cada vez mais reduzida. Então, tudo se baseia na educação e na saúde, que são as máquinas fundamentais a se pôr a funcionar. Ok, muito bem. Então, esses três indicadores, e para crescer no que a Malonda disse, chegam a ser muito importantes. Por quê? Porque, num lado, temos a mortalidade infantil, que é o número de nascidos mortos num período de um ano, e que não passam dos 5 anos de idade e morrem antes de completar aquele 1 ano Antes de de idade. completar os 5 anos de Sim. idade. E temos a taxa de mortalidade, que é o número de mães que morrem durante o parto ou logo após de darem à luz a uma criança, não é? E como a médica esteve a explicar, a esperança de vida é o tempo, né? O tempo máximo que as pessoas dentro de um país conseguem chegar. Por que esses indicadores são importantes acrescendo? Porque quando uma criança morre tão cedo, significa que a saúde do país não está boa. E antes de mais, significa que a saúde da tua mãe, da sua mãe, poderia estar também. Está melhor. Sim. Não, pode falar. Sim, eu estava a dizer que quando muitas crianças morrem ao nascer, significa que ou não tiveram bom cuidado, um bom parto, ou a sua mãe teve uma saúde muito má. E quando uma saúde precária, obrigado. E quando uma mãe morre logo após o parto ou durante o parto, também quer dizer que os cuidados de saúde daquele lugar são precários. Não foram bons. Sim. Não foram bons. E quando uma pessoa morre com 50 anos, 40 anos, quer dizer que esse país não tem uma qualidade de vida alta. Então, quando esses três indicadores melhoram, nós temos um alerta muito significativa, temos pontos positivos para dizer que a saúde deste lugar está a melhorar. Então, se esses três indicadores melhorarem em Angola, nós podemos bater palmas e dizer que está a melhorar. Todavia, a nossa realidade nos ensina, as nossas experiências nos ensinam que a realidade da saúde pública angolana ainda merece muitos cuidados. E vamos continuar. Pedro, é por isso que eu disse que depende de 2 fatores. Melhoramento na educação, porque na educação tu vais conseguir prevenir também. E melhorar o sistema de saúde. Se esses 2 sistemas estiverem unidos a trabalharem, o sistema de saúde oficialmente vai estar excelente. Mas se a educação, a prevenção não entrar na educação, não haverá uma saúde de qualidade para os angolanos, né? É basicamente isso. Muito bem. Olha, nós já temos muitas intervenções nos comentários e eu vou ler alguns, manos que estão acompanhando, vou ler alguns e vou fazendo as perguntas conforme o seu enquadramento dentro da conversa.
O Yuri Filho de Deus diz assim: saúde pública, na concepção mais tradicional, é a aplicação de conhecimentos médicos ou não, com o objetivo de organizar sistemas e serviços de saúde, atuar em fatores condicionantes e determinantes do processo de saúde, doença, controlando a incidência de doenças nas populações através de ações de vigilância e intervenções governamentais. Por outro lado, como destaca Rosen, a aplicação efetiva de tais princípios depende de elementos não médicos, principalmente de fatores econômicos e sociais. A Xênia diz, e por outra, tem centros que estão fechados por falta de condições de profissionais de saúde para trabalhar. É naquele Exatamente. ponto que fazia a referência. O Rolando Fernandes diz assim: existem vários hospitais que têm equipamentos, mas não têm pessoal capacitados para trabalhar com os mesmos. Isso é verdade. Temos ali muita tecnologia, mas não há recurso para né, fazer uso das Mas foi isso, mesmas. Pedro, mas foi isso que eu referi. Tem Sim. unidades hospitalares por todo o país, infraestruturas novas, com materiais novos. Mas a mão de obra, não está nessas localidades, infelizmente. Não está. Não Ok. estão. Há quem se forma em Benguela, há quem se forma na Huila, mas nem sempre acabam por ficar lá. Eles vêm para Luanda, porque em Luanda tem mais unidades hospitalares em que eu posso conseguir ingressar. Então, as Ok. unidades hospitalares nas províncias ficam abandonadas, com materiais novos ou não. Ok. Para prosseguirmos, segundo a Organização Mundial da Saúde, Angola é um país vulnerável a surtos como febre amarela, malária, cólera e zika. Pelas Zika suas não. Não, condições. não, não. Espera aí, Pedro, Zika espera aí. não? Zika não. Vamos corrigir. Zika, Vamos corrigir. eu não diria que Vamos Zika corrigir. não. Uhum, tá bem. Zika não? Por quê? Ah, Pode começar já a corrigir. não temos muitos casos. Não Não tivemos tem muitos casos? casos assim, sim, consideráveis em relação ao Ok. Brasil. Não- Então, nós não temos surto de Zika. Ok. E não temos surtos e também não somos vulneráveis a isso. Não, Porque somos. o que eles estão a Somos. dizer aqui não está a dizer que Angola tem registrado muitos casos. Eles estão a dizer que Ah, pelas ok. nossas condições, não é, ambientais, nós somos vulneráveis a isso. Não está a dizer que Vulneráveis. nós Ah, temos. ok. Sim, Ah, tá sim, bem. sim. Desculpa. Yeah. Não, não. Nós temos que corrigir o que está mal, né? Yeah. Pelas suas condições ambientais, qualidade e estilo de vida, o país registra eventos que sobrecarregam os serviços de saúde e comprometem a vida e a saúde dos cidadãos, não é? Eles aumentam. A malária, por exemplo, continua a ser uma das principais preocupações de saúde pública, sendo a principal causa de morte, doença e absteísmo no país. É também responsável por aproximadamente 35% dos cuidados de cura, 20% das admissões em hospitais, 40% de óbitos perinatais e 25% de mortalidade materna. A minha pergunta é: como é que a nossa população pode prevenir-se da malária, febre amarela e da cólera? Holanda. Eu sei que são coisas diferentes e pode respondê-las assim, Sim, diferentemente. grande pergunta. Olha, a nossa população pode prevenir-se da malária, da febre amarela e da cólera com medidas básicas. Infelizmente, é o que a gente tem. Porém, e na verdade, a prevenção das doenças deve começar pela base, com o ajuste de um saneamento básico eficiente,
com a qualidade de vida satisfatória para a população, com medidas preventivas elaboradas pelo Estado, com projetos ou planos estratégicos que façam com que, essas doenças citadas anteriormente, com projetos e planos, estratégias que façam que, com projetos, né? Com maior frequência, que façam projetos que não sejam aqueles só quando a doença está ali a atacar é que fazem um plano, estancam a doença, acabou. Que os planos sejam extensos. Vamos. Para a nossa população, o que resta, e que eu já disse, são as medidas básicas de prevenção. Que os pais devem implantar, como não criar focos de lixo, isso a gente consegue. Não é o Estado que faz o lixo, somos nós. Se a gente criar esforço de não criar lixo ou focos de lixo, já é uma medida de prevenção. Realizar campanhas de limpeza em que haja eliminação de criadores de vetores. Antigamente, eu me lembro, eu era pequena, né, mas eu me lembro que existia a campanha. Os bairros tinham um sábado, o sábado, né, era oficialmente o dia de limpeza. E havia poucos casos de malária. Hoje em dia, isso já não existe, porque os bairros praticamente estão todos apertados. No Cazenga, então, nem se fala. Ok, estou a brincar. Então, tem que existir a limpeza, pelo menos uma vez por semana. Já é a segunda forma de prevenção que a gente pode levar em conta. Uma delas que é a mais comum é a utilização do mosquiteiro. A população acha que utilizar o mosquiteiro é sufocante, mas se soubessem a capacidade de prevenção que o mosquiteiro tem, não iriam insistir em utilizar. Muitos pensam que por estar a utilizar o ar-condicionado vai espantar o mosquito. Já tive pacientes que disseram isso: doutor, eu utilizo o ar-condicionado, então não preciso de mosquiteiro. Errado. Uma outra forma é a utilização de inseticidas. A partir das 8 horas, ou dentro de casa, a população não, a pessoa fica fora, até que aquele cheiro passe, para não criar problemas respiratórios. Uma outra forma, não menos eficiente, é a utilização do... esqueço o nome agora. Xerotox não? Xerotox? Não, só toca inseticida. O repelente. Nos membros superiores e inferiores. Essas medidas nós conseguimos realizá-las elas em casa normalmente. Só que as pessoas, às vezes, acham que as medidas de prevenção quem deve realizar é o Estado. Essa parte da limpeza. Quem cria o lixo somos nós, mas as pessoas não têm noção da limpeza. Criam focos perante a casa. No final, quem tem que limpar é o Estado. Essas medidas podem ser utilizadas também na febre amarela, mas na cólera já não dá para ser utilizada. Realçando também que na febre amarela, uma das formas de prevenção é a vacina, que deve ser feita de 10 em 10 anos. Muita gente, quando viaja, apanha a vacina. Bom, é 10 em 10 anos. Apanhou uma em 2013, não sei se vai quando mais. 2013 ainda falta um pouco para 10 anos, não? Se eu não me engano. Falta pouco, sim, falta pouco. Tem que ser renovado em 10 anos. Agora, para a cólera, a população deve ter como prevenção lavar as mãos. A gente aconselha frequentemente lavar as mãos depois de sair da casa de banho. Eu também digo, depois de sair da casa de banho, vai até a cozinha e lave. Por quê? Porque a maçaneta, ela é portadora de bactérias. Tu vais lavar a mão, vais pegar a maçaneta e novamente vais adquirir bactérias. Eu digo sempre, lava as mãos, WC, né? Depois vai até a cozinha, liga a torneira e lava as mãos novamente.
Essa é uma das medidas de prevenção para a cólera. Lavar as mãos com sabão frequentemente. Nunca se esquecer disso. Especialmente depois de usar o WC. E antes de manipular os alimentos, que também é muito importante. Desinfetar as mãos com álcool e gel, o que é o tipo, hoje em dia é muito frequente a gente encontrar álcool em gel nas farmácias, nos supermercados, é muito importante. Sei que existem, eu sei, né? Existem bactérias resistentes ao álcool, mas é muito importante que se faça a utilização. Beber eu sei que essa medida aqui é um pouco complicada para nós, mas beber apenas água potável que esteja tratada é muito importante. Se a gente se depara com aquela água vermelha, o melhor é não fazer consumo. É bom que a gente gaste um pouco na nossa saúde, comprar água mineral, por exemplo, ou desinfetar a água, mas se for aquela água vermelha que andou a sair por aí pelas torneiras, não adianta utilizar aquele tipo de água. Também uma das medidas muito eficientes que eu cresci a ver isso em casa dos meus pais é ferver a água. Eu cresci a ferver a água, eu não tive casos de diarreia na minha casa enquanto eu via esse processo de ferver a água. E não esquecer de evitar o máximo de comer alimentos crus. É muito importante, porque os alimentos crus, nós não sabemos o tempo em que eles estiveram fora do congelador ou da geleira, quanto tempo eles estão fora, porque as bactérias, elas têm, como eu posso te explicar, Pedro, têm um tempo de atacar aquele alimento e nós gostamos, eu por acaso até não gosto, mas nós gostamos muito de alimentos crus, o sushi, uma coisa. Só que são alimentos que podem adquirir bactérias com muita facilidade. Ok. Então, são essas Mas medidas. agora, você mencionou algumas medidas, né? Que eu estou aqui já, está me fazer confusão, porque Hum, há aquelas vezes que a população pode até saber isso é bom, vamos fazer isso. Mas não há alternativa. olha, Não há alternativa para contrariar o mal. Por exemplo, você mencionou a questão do lixo e água potável e tudo mais. E eu vivo no Kazenga, eu sou do Kazenga e muitas vezes nós não temos contentores para depositarmos o lixo. E infelizmente acabamos por colocar o lixo nas ruas. Você acha que a população por si mesma poderia melhorar esse aspecto? Se sim, como é que devia fazer? Cavando buraco, enterrando lixo ou queimando? ok, Se não tiver contentor. ok, tu disseste cavar buraco ou queimar, em que às vezes não existe contentores. Hum, Lembras quando eu disse tem que começar pela base? Essa base, hum, quem cria é o Estado. É o Estado que cria as condições. Se eu faço lixo, eu tenho que ter um sítio para pôr. E quem tem que criar essas condições é o Estado. Eu fiz o lixo, não quero deixar ele na minha porta. No Kazenga não tem como cavar buraco, infelizmente, para pôr o lixo e queimar. E se tu queimares o lixo, aquele fumo pode trazer consequências respiratórias às pessoas que estão ali ao redor. Então, o Estado deve criar a base, oficialmente. Eles têm que criar a base. Que vão pondo os contentores. A população, ao menos, quando faz o seu lixo, tem aonde pôr. ok, muito bem. Há uma pergunta pertinente aqui nos comentários, mas eu vou primeiro seguir a próxima. Um outro inquérito de indicadores múltiplos e de saúde, que foi feito entre 2015 a 2016, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, revelou que até então, em 2015 e 2016, 2% da população angolana de 15 a 49 anos era VIH positiva e que a prevalência
de VIH é maior nas mulheres do que nos homens. A tuberculose, assim como a malária, febre amarela e outras doenças, também é uma das grandes causas de morte em Angola. A minha pergunta é: que cuidados as pessoas devem tomar para se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis de uma forma, de uma forma geral, especialmente do VIH? Eu sei que também isso é uma pergunta muito aberta. Eu gostaria que você nos desse assim uma luz geral mais comum de se prevenir dessas doenças. E depois acho que vem a Olha, pergunta sobre a tuberculose. tá bem. Lembrar que a prevenção sempre vai depender de nós. O Estado pode até criar condições, mas vai sempre depender de nós, porque quem tem que acatar isso somos nós. Nós vamos ouvir várias informações, mas no final somos nós que vamos definir se a gente vai aceitar ou não essas publicidades. Porém, isso vai acontecer se a nossa população tiver mais informação. A Sim. população, hoje em dia, não há assim tanta informação sobre o HIV como antigamente. Antigamente havia publicidade por todos os cantos sobre o HIV. Hoje em dia até já não. Olha, até preservativo, a gente ver, hoje em dia já é muito mais difícil. Tá caro! Estás a ver? Estás a ver? Então, e também tem que existir a educação sanitária para modificar os comportamentos sexuais da população. Hoje em dia eu também não vejo esse componente nas escolas a serem instruídos os meninos. Tem que começar pela adolescência desde já. Não há essa educação sanitária. Quando pensamos em doenças sexualmente transmissíveis, logo imaginamos que essas doenças sejam apenas transmitidas apenas pelo ato sexual. Nos enganamos. Há várias formas de se vir a ter o HIV. Eu vou citar daqui algumas. Ok. Durante a gravidez, durante a amamentação, a mãe pode transmitir o HIV pelo filho, mas as mulheres, hoje estamos a ter campanha em relação a isso, mas anteriormente as mulheres não tinham essa informação. Hoje já tenho esse programa de informação às mães que têm que fazer o teste da HIV. É uma das formas de ter o HIV. Uma outra forma muito frequente é o uso de drogas, em que o indivíduo viciado utiliza objetos cortantes, como agulha para injetar. Eu não sei muito bem sobre essas cenas de cocaína e aquela, mas Para para se injetar, dopar. para se dopar, ok. Vamos só falar para se dopar. Todo mundo vai entender se se dopar é o quê. Ok. Utilizam agulhas para se dopar. O outro amigo vai pedir, já é o segundo, vem mais um, pede o terceiro. Mas eles não sabem se tem HIV ou não. Então, ali também é uma forma de transmissão. Uma outra forma é a tatuagem e a utilização de salões de beleza. Já vou explicar porquê de salões de beleza. A tatuagem, eu não digo que é da tinta, mas é do material que é utilizado. Nós não sabemos se aquele material é esterilizado ou não. E frequentemente um tatuador faz 1 milhão de tatuagens. Será que ele esteriliza o material? Você, como cliente, você não sabe. Mas é uma das formas de se transmitir o HIV. Nos salões de beleza, nós mulheres temos a fazer sempre lá a manicure, a pedicure. Lá vamos nós. Nós nunca levamos o nosso material. Esse é exatamente o material deles que a gente utiliza. Mas também é uma forma de transmissão, porque a gente não sabe se eles esterilizam o material ou não. Porque nem todos têm o dinheiro para fazer a aquisição de uma centrifugadora, que não é barato, é caro. Uma das formas mais frequentes é o número de parceiros. O africano em si não consegue ter apenas uma única relação. É de 2, 3. Até ser apanhado fica com uma.
Então, o número de parceiros influencia muito também na transmissão do HIV. Agora, a prevenção, vamos lá. O uso de camisinha, tanto masculino como feminino. O mais frequente é utilizar o masculino. Mas a utilização da camisinha é eficiente. Estima-se que o risco de transmissão da doença com o uso da camisinha do preservativo é de 5%. Quer dizer que se alguém estiver a utilizar o preservativo, não vai só estar a se prevenir de uma gravidez, assim no meu caso, mulher, mas também de doenças sexualmente transmissíveis. O uso de camisinha é muito importante. Não fazer uso de drogas, porque é uma das formas, né? Pela utilização do material cortantes. Ter apenas um parceiro é uma forma de prevenção. A utilização de materiais esterilizados que sejam apenas teu e não dos outros, isso em salões de cabeleireiros, a mulher grávida deve fazer o devido, as devidas consultas durante a gestação. Não existe localidades em que a mulher só vai no final para ter o filho. Ou às vezes tem parteiras tradicionais nas suas localidades que realizam o parto. Elas não chegam a fazer as consultas pré-natais. É um erro. Isso porque não existe informação. E hoje tem informação. Hoje já está a circular informação sobre a gravidez e o HIV. Esse aqui vai doer, mas é abster-se do sexo, o que é difícil para a juventude. Antes, não sei se antes era possível, né? Mas hoje em dia, abster-se do sexo é uma coisa complicada. Se você dizer que não quer, o relacionamento acaba. Fazer celibato, né? Fazer celibato. É um ato religioso, né? E uma última forma de prevenção é procurar um aconselhamento de testes voluntários e confidentes. Não vou dizer que cá não existe. Existe. Há muito ser humano cá, na nossa terra, Angola, com HIV. A gente olha e diz, não, esse não tem HIV. Porque as unidades hospitalares, elas guardam as informações. Eles não estendem, entre aspas, não estendem que esse fulano tem, não tem. Então é importante que as pessoas procurem aconselhamento e a realização de testes voluntários e confidentes. Muito bem, muito bem. Antes de irmos mesmo para a próxima pergunta que eu preparei, a Dionísia fez uma pergunta muito pertinente que eu gostaria que você respondesse. Ela diz assim, deixa-me só ler aqui. A Dionísia diz o seguinte: gostaria de saber se a concentração demográfica nas grandes cidades não dificulta o trabalho da prevenção. Dificulta. Já que nem existe, né? Mas dificulta. Mas se o Estado criar projetos, pegar pessoas especializadas para os mesmos projetos e de localidade em localidade, a informação circula, Pedro. Circula. Eu tenho dito que eu posso ter 100 palestrantes, saírem 90 e ficarem 10 a assistir. Estes 10, dos quais 5 vão levar a informação. Então, se numa população, especificamente Luanda, criarem 100 grupos para levar a informação, eles vão transmitir a informação. É difícil, sim, mas eles conseguem. A população vai acatar e a informação vai circular.
há quem tenha a capacidade de dar informação a uma outra pessoa. Há quem não tem. É por isso que eu disse, dos 10, 5 vão dar informação, porque os 5 conseguem levar informação a outras pessoas. Então, se o Estado criar esses projetos de longa duração, que não sejam apenas de 5 meses, 6 meses, estancar a doença e acabou o projeto, não se está a fazer nada. Mas se o projeto for de longo prazo, com 100 equipas a levar informação, é golo. É como a Ok. poliomielite. Era para ser estancada em 2015, se eu não me engano. Até hoje, a gente tem casos, mas não com muita incidência. Porque eu fui uma das ativistas, havia ativistas de saúde a serem mobilizados para o país todo. No país todo. E conseguimos fechar essa doença. Hoje, existem casos de poliomielite, mas em pouca escala, porque o Estado criou projeto de longo prazo. Quando não existem projetos de longo prazo, não está-se a fazer nada, Ok, infelizmente. ok. Então, sobre as doenças sexualmente transmissíveis, fica aqui o recado que o uso da camisinha é muito importante, não é? E que não devemos também julgar as pessoas pela aparência. Ah, não, essa pessoa mesmo está bem gordinha, bem gordinho, bem fit. Essa pessoa não tem sida, ou essa pessoa está magrinha, magrinho, tem sida. Temos que sempre conversar com quem estivermos a ter uma relação íntima e não é numa conversa aberta concordem em fazer O ou acordem em teste, fazer o teste e vão seguindo com o conhecimento do estado de saúde de cada um. Para além disso, abstenham-se, sério, abstenham-se, agora pensem lembrei-me mais. as pessoas dizem que as pessoas bonitas não têm HIV. Eu já, de tipo, estamos a namorar, ele é bonita, não tem HIV. Olha o bicho. As aparências enganam muito. Sim. Então temos que ter mesmo muito cuidado. Não é pela beleza que a gente vai cair na armadilha. Ok. Eu estou curioso. Você referiu-se à camisinha feminina. Como é que é o estado da educação para o uso da camisinha feminina em Angola? As pessoas usam mesmo? Sabem como Não, usar? não. Olha, quando eu comecei a ser ativista de saúde, eu tinha 15 anos. Eu não podia fazer palestras sobre o HIV, mas eu assistia, porque eu tinha começado a assistir. E a explicação da utilização da camisinha a feminina, o femidor, é um pouco complicada. E durante a utilização, a mulher tem que fazer alguns movimentos para introduzir o preservativo. Então, essa educação não é transmitida, hoje em dia, mais não é transmitida a utilização do preservativo feminino. É mais o masculino, porque é mais frequente. É tipo, o homem consegue utilizar aquilo de forma mais ágil. Já o da mulher tem que introduzir, tem que criar uma posição. Mas não Eu tem acho como utilizar aqueles bonecos, aquelas modelos. a Ou não feminina, existem? Sim. Não? eu não me lembro, por acaso não me lembro, durante as minhas aulas que eu tive, eu não me lembro. Era mais o masculino que tinha o pênis, né, de madeira, mas o feminino nunca cheguei a ver. Ok, É uma, muito tipo, bem. seria uma forma de instrução às mulheres de poderem utilizar o preservativo feminino. Ok. Eu gostaria de pular rapidamente para a questão da tuberculose, né? Há muita, ahm, há muito mal entendido também sobre como podemos prevenir a tuberculose. Nas nossas casas, quando alguém está afetada, quando uma pessoa está afetada, separam todos os pratos, a pessoa é discriminada, poderia assim dizer, Marginalizada, é, assim. sim, marginalizada. Quais são os cuidados que as pessoas podem ter para evitar a contaminação ou a expansão do vírus a outros membros da saúde? E poderia também apontar alguns maus entendidos que as pessoas
têm em suas cabeças. Ok. Pedro, o estigma sobre determinadas doenças no nosso seio é enorme e sempre por falta de conhecimento ou de mais informação. Existem pessoas que até hoje não devem ter noção que a tuberculose tem cura. Existem pessoas assim, que acham que têm que ficar distante daquela pessoa porque aquela doença já não tem cura e ele vai morrer. E pela falta de informação que eu já disse, quando alguém próximo tem esta enfermidade, é logo abandonado, não é assistido. Meu familiar tem tuberculose, vai morrer, é uma doença que não tem cura e se eu apanhar, também vou morrer. Ele é abandonado. Muitas das vezes, a propagação da tuberculose dentro da mesma família parece estar associado a fatores socioeconômicos, infelizmente. Porém, o que a família deve fazer é proporcionar cuidados a essa pessoa, levando-o a unidade hospitalar para ser assistido. Muitas das vezes, o estado do paciente já é debilitado, ele fica internado. É internado durante 6 meses, 3 meses, por aí, 3 a 6 meses internado, independentemente do estado do paciente. Ele faz a medicação e na segunda fase ele dá da alta para continuar em casa. A família deve criar interesse em saber mais sobre essa doença. Não ficar naquela que ele vai morrer, eu também vou morrer se eu apanhar a doença. Acompanhamento e aceitação da doença. Muita gente não aceita a doença. Então, como HIV, as pessoas também às vezes não chegam a aceitar. Acham que aquela doença é do tipo, não estou a sentir, então não é essa doença. Então, é importante que as pessoas façam acompanhamento e aceitação da doença, levando a cabo medidas de prevenção para evitar a propagação da mesma doença no seio familiar. Então, eu vou citar algumas medidas básicas que eu, você e quem esteja assistindo possa seguir, como evitar a aglomeração, especialmente em ambientes fechados. Nós gostamos de estar em festas onde tenha muita gente, creches muito cheias, salas de aulas muito cheias. Nós nunca soubemos quando que aquela pessoa tem uma determinada doença como a tuberculose, que só por tossir eu vou inalar os, eu, as partículas da pessoa que esteve a tossir, sem eu saber se se ele tem tuberculose ou não. Eu chego a adquirir. Então, temos que ter muito cuidado com os ambientes fechados em que tenha muita gente. Não utilizar objetos pessoais, como tu referiste, é oficial. Eu não posso utilizar objetos pessoais de alguém que tenha tuberculose. Ele tem que ter o seu prato. Por objetos especiais, quais são? Pode ser mais específica. Pessoas, eu já estava mesmo a citar Hum, o prato dele, o garfo, o copo. Por quê? Ele vai pondo o garfo na boca. A saliva em si já é uma forma de transmissão, que ele vai deixar partículas naquele objeto. O copo também, porque ele vai estar ali a beber água. Escovas de dentes não podem ser as mesmas. Sei que isso também já seria exagero de alguém utilizar uma escova de dente de alguém que tenha tuberculose. Mas são esses objetos que nós não podemos utilizar. Roupas também. É aconselhável que se queime a roupa. Perdão. É aconselhável que se queime a roupa de pessoas que tenham tuberculose, que foram hospitalizadas, mas a roupa ficou em casa. E essa pessoa tenha chegado a utilizar. Queime. É o mais aconselhável. O Satoshi vai me matar, mas não é tuberculose. Uma outra forma de prevenção é, é o seguinte: muitas famílias, com certeza, têm crianças dentro de casa. Uma das formas de prevenir a tuberculose em crianças é a vacina BCG. É muito importante. Eu não me lembro muito bem com que idade, mas eu sei que é
não pode. Essa parte de criança na pediatria é um pouco complicado para mim, mas tem que se apanhar a vacina quando é bebê ainda. É uma forma de prevenção. Mas a imunização não é para a vida toda. Tem um tempo limite, como se fosse a vacina da febre amarela de 10 em 10 anos. Mas é uma forma de prevenção de prevenir as crianças de não virem a ter tuberculose durante a infância. Uma outra forma é manter o ambiente ventilado com a entrada de luz solar. Ambientes muito escuros, muito escuro, com pouca ventilação, é eu estar aqui a tossir e a propagar o meu vírus. Sei que o Pedro me entende. Então, essas são as medidas básicas de prevenção que nós devemos ter quando temos um familiar com tuberculose. Ok, ok. A outra minha pergunta, está ligada às instituições do Estado. Você Quais, gosta das instituições do quais, Estado? sim, porque até onde estamos a ver, não é? A questão da saúde não pode ser resolvida simplesmente pela população, porque há Concordo. direitos, infraestruturas, provisão de médicos, medicamentos e muitos outros recursos Que que depende do o uso. Estado deve providenciar, deve facultar à população, porque a população por si não tem o poder de se organizar e conseguir isso tudo, né? Uhum. A minha próxima pergunta tem a ver com o papel que as instituições estatais devem ter, devem tomar para a promoção da saúde pública. E para complementar a minha pergunta, eu vou ler também uma que o Nzangi Hamilton fez. O que acham da qualidade do serviço prestado atual, do serviço atual prestado no funciona. Ok, cool. Ele pergunta o que acham do serviço prestado nas instituições públicas e estatais de saúde. E pode responder a essa pergunta. Depois vai fazer a outra. Não, pode responder com a que eu fiz. Com essa das instituições? Ok. Sim, A Mil- sim, O Hamilton é um amigo meu. sim. É, Hamilton, é precário. A assistência é precária, infelizmente. Foi uma pergunta com uma resposta assim, muito dolorosa, mas tem que ser sincero. É precária, com a falta de tudo, com a falta de tudo, com a falta de mão de obra, às vezes, que é nossa. A pergunta me fez lembrar algo. Falta de materiais descartáveis ou desgastáveis? Gastáveis, gastáveis. Gastáveis, né? Materiais Ok, gastáveis. gastáveis. Ok. O ano passado eu dei uma palestra, que eu até cheguei a lacrimejar, em que uma senhora disse, eu tenho caroço no seio. Mandaram fazer uma mamografia. Ela perguntou-me, doutora, por que o hospital oncológico não tem um mamógrafo? Eu lacrimejei e respondi, tem coisas que não dependem dos médicos. Depende, depende do governo. Então, o acesso. Existem hospitais. Não temos materiais. A mão de obra, às vezes o médico saiu da unidade hospitalar em que ele devia estar, mas ele foi fazer a sua candonga, entre aspas, numa outra unidade hospitalar. Chegamos, muitas das vezes, e isso não é mentira, a nível nacional isso se sabe, que chegamos a depender às vezes dos familiares para comprar uma luva para fazer um determinado exame. Na minha unidade, luva é basicamente isso. O atendimento é precário. Não vamos mentir, é precário porque precisamos trabalhar uns com os outros, familiares de pacientes e o médico, muitas das vezes até para realizar determinados exames. Temos que pedir aos familiares para arranjarem uma forma do paciente fazer fora.
Então, definitivamente, Hamilton, o acesso existe. Tu consegues chegar ao hospital, mas o atendimento, no geral, ainda é precário. Eu acho que nos anos 90 o acesso sempre existiu, mas não era tão precário como hoje é. Nós médicos, enfermeiros, damos o nosso melhor, mas nem sempre as coisas dependem de nós. Muitas das vezes encontramos salas de espera com um número de pacientes enorme, mas imagina, eu estou no banco de urgência, tenho 10 pacientes ali à espera para serem atendidos. Chega um paciente grave, eu tenho que deixar aqueles 10 pacientes para atender esse grave. Um paciente grave não é atendido em 5 minutos. Sou uma única médica ali. Eu vou levar 1h30 para atender esse paciente. Enquanto os 10 vão somar mais 10 e ali vai ter um número enorme de pacientes para ser atendido. O atendimento ainda é precário, infelizmente. Vou tocar agora no assunto de conhecimento de todo mundo. Houve concurso público. Onde é que estão esses médicos? Já estão a trabalhar? E queremos realizar um novo concurso público. E esses médicos que fizeram o primeiro concurso público nessa era da nossa ministra, já começaram a trabalhar? Já começaram a resolver essa parte precária do atendimento? Os meus colegas são inteligentes. Os meus colegas dão o máximo para resolver os assuntos de saúde. Muitos chegam a fazer estágios durante muito tempo sem receber nada. E por quê? Porque é o amor à profissão. Mas nem com isso somos reconhecidos, infelizmente. Então, se os serviços continuarem assim, o atendimento continuará a ser precário. Hamilton, Quer dizer espero. que, quer dizer que nesse momento nós precisamos que instituições do Estado forneçam aos médicos os meios necessários para eles desempenharem os seus trabalhos, né? Os seus serviços. Também, e aumentarem o número de médicos nas unidades hospitalares. Agora, em relação à tua pergunta, o governo é uma coisa que eu estou sempre a focar. O governo deve criar planos ou projetos com prioridades específicas, mas bem específicas mesmo, que levam a cabo estratégia de longo prazo, algo que eu também estou sempre aqui a focar, que visa levar informação e educação sanitária das mais diversas doenças existentes nas nossas comunidades. Aumentar o número de publicidade sobre saúde dentro e fora das unidades hospitalares. Temos mais publicidade de bebida do que de saúde, infelizmente. Criar cartilhas de informação, distribuir pelas escolas. É pela base que se começa. Se eu criar cartilhas de informação e distribuir pelas escolas, eu estarei a formar futuros médicos. Há informação sobre economia, tem cursos de economia, acho que cursos de economia, de história, sociologia, psicologia, mas os cursos de medicina, a gente chega a conhecer eles no ensino médio. Mas se a gente começar da base, estamos a formar os nossos futuros médicos. É naquela da gente perguntar, o que tu queres ser, filho? Ah, mamãe, eu li um livro que fala sobre medicina, então eu quero ser médico. Então, a distribuição de cartilhas com informação sobre saúde, de uma forma básica, a princípio, é muito importante. Nós não temos isso. A promoção da saúde em diversos locais não basta fazer campanha de vacinação. Nós gostamos muito de fazer campanhas de vacinação daqui e dali. Mas tem um fator muito importante. Eu não vou estar a imunizar a população constantemente sem dar a eles informação primeiro, para que eles consigam se prevenir. Por exemplo, tem hipertensão, que é uma doença que chega a levar a alguns, ou se não todos, a realizar a hemodiálise por insuficiência renal crônica. Mas se eu conseguir prevenir a população... O que é insuficiência renal crônica?
Não, essa parte eu já vou te explicar, mas vamos Ok. entrar. Não me faz fugir. Não me faz fugir. Se eu conseguir prevenir os pacientes estás a ver, da hipertensão, eu vou fazer com que eles não cheguem a realizar hemodiálise por insuficiência renal crônica. Ok. Então, a prevenção tem que existir desde o princípio. Não basta fazer campanhas de vacinação constantemente, como a gente faz, da poliomielite, mas se a gente começar a prevenção muito antes, é o mais importante, Pedro. É, educar a população em relação a vários aspectos de saúde é importante. O governo deve trabalhar aí, na prevenção, criando estratégias, como eu já disse, o que não é fácil, porque o país tem abafado a população. Eu nem sei quantos nós somos muitos, mas se o governo criar estratégia, ele consegue estancar as doenças que a gente tem e vamos seguindo, como eu te disse ontem, vamos seguindo. Mas isso nós não temos, infelizmente. Ok. Eu tenho uma outra pergunta, né? E nós já falamos do papel das instituições governamentais. Todavia, entendemos que, neste momento, o nosso governo mostra-se incapaz de acudir a todos os problemas. E também notamos que há algumas coisas que a população por si mesma pode fazer para prevenir certas doenças. Ah, temos jovens como nós que sabem um pouco mais sobre essas doenças e que podem ajudar a sociedade de uma forma geral a desenvolver-se e a prevenir diversas doenças. A minha pergunta é: qual deve ser o papel ou quais têm sido os papéis que membros da sociedade civil têm tomado nesse processo de prevenção de doenças na sociedade angolana? Nós, os jovens, qual deve ser o nosso papel? E dentro da sua própria observação ali em Angola, o que é que os jovens já têm feito como membros da sociedade civil? Pedro, por exemplo, eu dei algumas dicas de prevenção. Uhum. E na maioria quem está a ouvir são os jovens. O Sim. que os jovens devem fazer é acatar com as medidas de prevenção que existem ou que conhecem. Não ser negligentes com a informação que têm. Por exemplo, todos nós sabemos que a camisinha é uma forma de prevenção para a gravidez e para o HIV. Mas mesmo assim, ainda continuam a não utilizar o preservativo. Será que os jovens não sabem que a camisinha é uma forma de prevenção? Então, os jovens não podem ser negligentes com essa informação. É bom acatar as informações que têm. Uma outra forma é lutar contra o preconceito. Muitos jovens têm preconceito das doenças crônicas que existem. Muitos, pelo contrário, alguns jovens conseguem ajudar e incentivar em medidas preventivas. Existem jovens que trabalham com esses projetos de levar informação a outras populações, não ficando naquela eu tenho conhecimento e fica só para mim, é quem consegue até levar informação para outros. Isso é uma das formas dos jovens ajudarem a população. Os jovens devem participar mais nas diversas campanhas realizadas por algumas instituições. Por exemplo, doação de sangue. É um pouco complexo, né? Alguns não aceitam fazer doação de sangue, mas os jovens podem ajudar aí a participar mais. Não ser daquela de ouvir a informação e ficou. Constantemente, Pedro, a gente vê sempre informação de fulano de tal precisa de sangue, por favor, liguem para esse número para ajudar. Será que tu já foste para lá? Porque as instituições muitas das vezes fazem troca de sangue, tipo, se eu dar 2 balões de sangue, eles vão dar o que tem em estoque.
o grupo necessário. Isso cá acontece. Mas não, fizemos aquela publicidade e vai lá bem comentar e diz, infelizmente eu não sou desse grupo. Mas não. Por que nós jovens, ao ver aquela informação, não criamos um grupo de doadores de sangue? Assim estaremos a participar na prevenção até não, na ajuda de quem precisa de sangue. Não basta ver uma informação e ficar naquela, eu não consegui ajudar. Participe. Vai fazer a doação de uma forma, porque o teu grupo sanguíneo pode ajudar uma outra pessoa. Não naquele momento ajudar aquela pessoa que precisa, mas numa outra pessoa. Então, os jovens devem participar mais nas mais diversas campanhas de determinadas instituições. Não ficar Ok. naquela que eu vi a informação e acabou. Ok. Eu também sei que você é palestrante e ativista virada à saúde e diretora de assistência social e saúde da ONG Mais Amor. A minha pergunta Mais é, amor. sente que o trabalho que vocês fazem afeta positivamente as comunidades? Quais são os impactos positivos que, nesse momento, você já notou? Pero normalmente, quem a gente ajuda são pessoas de centros, lares, né? Lares de idosos, de crianças. Eu acho não. Diria que sim. Digo isso porque as nossas atividades estão viradas para a informação, ajuda em necessidades básicas, para algumas instituições carentes, porque os centros não têm apoio governamental, então eles dependem muitas das vezes de patrocínio, então a gente ajuda de uma forma ou de outra, né? Levamos inclusive diversão para alguns centros de acolhimento, tanto é mais infantil, né? É, fizemos, fizemos não, damos sopa aos pacientes internados em algumas unidades hospitalares. É que nem sempre o paciente que está ali internado tem um familiar com possibilidade de comprar uma sopa para dar ao paciente que está internado. Temos também atividade com idosos. Os idosos, temos o nosso lar, o Beiral. Muitas vezes eles são abandonados pelos familiares. Mas se a gente for para lá com levando a diversão e não só alimentos que eles precisam, né? Mas a diversão, eles vão se sentir que estão incluídos na sociedade ainda. E, e os idosos, eles ali onde estão carentes. A gente vai com o nosso afeto e golo para eles. Sinto que seja positivo e faz diferença também para as pessoas que às vezes necessitam de um carinho, de um abraço, de um eu estou aqui. Esse é um dos objetivos do Mais Amor, é levar amor, carinho, atenção para quem precisa. Então é positivo, Pedro, porque há pessoas muito, muito carentes de atenção. Ok. Então, eu fico primeiro muito comovido pelo facto não é que eu me tenha esquecido, né, mas de ouvir que ainda há muita gente abandonada e principalmente a questão dos idosos. Nós temos um país em que, infelizmente, a questão da assistência social para os idosos essa questão é ainda muito abandalhada, é uma Muito questão mesmo, Pedro. pouco falada, pouco estudada, e esquecemos-nos que as pessoas que hoje são idosas são aquelas que lutaram pela libertação do país, são aquelas que lutaram para a edificação do país até onde nós estamos. E mais do que isso, esquecemos-nos que daqui a 50, 60, 70 anos nós seremos os próximos idosos. O que quer dizer que se nós não criarmos políticas públicas de assistência social para idosos, nós seremos os próximos atirados no beiral daqui a pouco. Sim, Está entendendo? sim. E não é só a falta de centros de acolhimento, mas também a falta de pensão.
Mesmo quando a Sim, pessoa deixa de trabalhar, aquela pensão que vai recebendo por ter sido trabalhador do Estado ou privado. São políticas públicas que o nosso governo devia estar a olhar hoje por hoje. Porque nós não podemos falar de desenvolvimento humano se nós nos esquecemos daqueles que nos cuidaram para nós chegarmos a essa idade. Então, eu penso que esse, esse, esse abandonamento, se assim devia dizer, esse abandono. esse abandono dos mais velhos é um caso que diz muito sobre a nossa sociedade comum, assim devia dizer, comum de Angola, do mar ao leste, de Cabinda ao Cunene, porque conforme se dá com os idosos, também se dá com as crianças, está a perceber? E Exatamente. isso mostra a falta de amor ao próximo nas nossas sociedades. E é essa falta de amor que depois se revela na corrupção, pessoas a roubarem balúrdios de dinheiro, enquanto há pessoas a sofrerem muito. Então, eu só tenho que dizer que estou muito contente, embora a minha cara não mostre, por vocês fazerem o trabalho que fazem. E eu penso que ao fazerem as vossas coisas, ao passarem as vossas publicidades, muitas outras pessoas vêm e copiam, não é? Copiam bem. Incentivam, sim. Sim, isso incentiva muita gente. As suas palestras certamente incentivam pessoas. Há também jovens a assistirem-nos hoje e certamente eles estão a sentir-se motivados pelo que você disse hoje. E eu só tenho que lhe agradecer. Também sei que, assim como a vossa organização, há mais jovens e senhores a trabalharem para o engrandecimento da comunidade, da sociedade angolana e para o melhoramento do capital humano, para o melhoramento da condição de vida do angolano. E só para assim mesmo terminarmos, nós não vamos conseguir desenvolver a Angola. Não, vou deixar você falar. Vou deixar Não, você falar. não, Vou falta deixar uma você falar. pergunta. Falta uma pergunta. Sim, vou deixar você falar. Do Yeah. rim, yeah. Vai. Vou deixar você falar. Nós não poderemos desenvolver a Angola se nós não desenvolvermos o angolano, a angolana. Não se fala em desenvolvimento sustentável se nós não investirmos na pessoa humana. Então, para quem quer que seja que está a dirigir o país, que está a resolver os nossos problemas como sociedade, é muito importante investirmos na pessoa, é muito importante melhorarmos a qualidade de vida do angolano, o acesso à Angolano. saúde e à educação são Educação. coisas básicas que a sociedade deve ter, que o humano, a pessoa deve ter. Nós não precisamos de repetir isso, gritar até a voz. Não, nós Eles precisamos disso. sabem. Então, vamos prestar atenção. Sim, pode dizer, acho que tem alguma coisa a dizer. Do rim, você Sim, perguntou do rim também. Da suficiência renal, sim. pode ser crônica, né? É a Hum, perda lenta. hum, Vamos lá. É a perda lenta do funcionamento do rim. hum. E o rim vai perdendo a capacidade de eliminação, ou seja, a sua função é remover os resíduos e o excesso de água do organismo. Então, ela vai perdendo essa capacidade lentamente. Então, a insuficiência renal crônica é a perda lenta do funcionamento dos rins. Ok, muito Eu tinha que ter obrigado. resposta. Não, muito obrigado por esclarecer essa parte. E estamos mesmo já no final. Eu queria pedir também, queria agradecer às pessoas que nos acompanharam até aqui. Eu não vi Ah, quem são essas pessoas. depois você vai poder ir e ver as pessoas que estiveram aqui. Uns deixaram comentários, ahm, uns deixaram comentários. Não podemos ler todos, porque muitos dos quais a nossa médica aqui já falou ou já fez referência. Eu vou fazer os possíveis de publicar aquelas citações, publicar as referências bibliográficas das citações que fui fazendo para vocês, no vosso tempo livre, lerem mais e aprenderem mais também sobre a questão da saúde pública angolana. Alguns dados são antigos, porém continuam a ser relevantes
para então avaliarmos a situação atual da saúde pública angolana. Esse programa, essa rubrica, é uma rubrica que serve mesmo para dar espaço a pessoas que tenham algum conhecimento para partilharem conosco as suas observações, as suas experiências e assim incentivarem a nossa sociedade a também partilhar conhecimento e a desenvolver-se, né? No final das contas, o que nós queremos é ajudar o país a desenvolver-se. Médica Malonda, há alguma Não, tu sabes que eu gosto dessa forma. Malonda, há alguma coisa que Yeah. queria acrescentar antes de terminarmos? Eu diria que tudo começa por nós. Tudo. Uhum. A nossa saúde depende exclusivamente de nós. Esperar do Estado é morrer. Que um melhor estilo de vida tem que nascer de nós. Vou tocar assim um assunto. Se eu estiver a me sentir mal fisicamente, eu tenho que me preocupar. Não posso esperar que alguém diga, olha, tu tens que fazer algo. Então tudo depende de nós, oficialmente. Okay. Até para que o Estado chegue a nos ajudar, tem que começar por nós. Okay. A educação começa por nós, né? Yeah. E outra coisa, Graças. Obrigado pelo convite. Ao Arcanjo Smith também, obrigado pela indicação que ele fez. Que tinha que ser, não, que escolheu a Malonda para essa conversa. Foi bom, obrigado pela experiência. Espero não repetir. Estou a brincar. Direitos são difíceis, realmente, direitos são difíceis. Yeah. Mas é pé de leve. Tá bom. Mas gostei Muito mesmo, obrigado. Queria também agradecer ao nosso grupo técnico do Lafando, não é essa rubrica. Eles ajudam muito a preparar essa conversa e queria agradecer a todos eles. Muito obrigado, então, e rápidas melhoras. Isso passa já. Valeu, obrigado. Até já, Pedro. Até já. Até já.